Este é o programa Empreender Tecnologias, que você acompanha todas as semanas aqui pela TV Unifev. TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital, e canal 55, o nosso canal analógico. É muito bom estar com você sempre. E hoje, como a gente já viu na primeira parte do programa, viajando aí pelas fronteiras do conhecimento. Para isso, nós recebemos aqui nos estúdios o professor Michael Mello. Ele é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, a USP, especialista em Administração Hospitalar pela Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, da Santa Casa de São Paulo, tem mestrado em Engenharia Civil na área de Estruturas pela Unesp. Atualmente é doutorando em Física de matéria condensada pela Unesp, possui experiência com investigação de propriedades estruturais, de componentes de laser de estado sólido e atualmente desenvolve pesquisa relacionada às propriedades de materiais nanoestruturados a partir de filmes finos, ferro elétrico, em colaboração com as universidades internacionais de Madrid, a Autônoma de Madrid, a Universidade Aveiro de Portugal e a Universidade Federal dos Urais, na Rússia. Michael, a primeira parte já rendeu aí muitos questionamentos. O telespectador já começou a descobrir que o mundo que ele vive tem mais coisas do que ele estava imaginando. Né? Mas vamos lá, vamos para essa outra questão. Nós tínhamos falado anteriormente sobre matéria escura, tá? E agora a gente fala sobre a primeira imagem clara de um disco de acreção ao redor de uma estrela. Qual a importância de explorar esse fenômeno em tais estrelas? Olha, primeiramente, é a primeira vez que se observa esse disco de acreção. O que é um disco de acreção? Né? É quando uma estrela fica muito próximo de outra, é um sistema binário, né? E a gravidade dela é tão forte que começa a sugar toda a matéria de uma estrela para outra. Né? E aí, então começa a formar um disco, né? Como se fosse um redemoinho, e esse disco vai girando ao redor da estrela, e ao mesmo tempo, essa estrela, que pode ser uma estrela de nêutrons, né? Está desaparecendo e juntando com essa outra estrela. Né? Pela primeira vez, conseguiu-se enxergar isso. Até então, era simplesmente teorias, né? Teorias de formação de estrela e de evolução de estrelas. Né? E agora, com essa imagem, eles conseguem modelar matematicamente, né? E conseguir prever muitas outras coisas, até entender como é a origem do nosso sistema solar e de outros sistemas solares do nosso universo. Muito bacana. E são muitas descobertas ainda para se fazer a respeito do universo. Isso acontece toda semana. Você tem que estar antenado, e é difícil você acompanhar. Né? A ciência ela vai mandando, vai publicando todas essas notícias e é difícil, você tem que acompanhar. Né? Muito legal. Bom, físicos criam massa negativa. Conta um pouco para a gente sobre isso. Olha, o que é uma massa negativa? Consegue pensar nisso? Como uma massa negativa? Sinceramente, eu não consigo imaginar. Nós sabemos que na eletricidade nós temos as cargas negativas, Sim, uma carga positiva e uma carga negativa. Quando elas possuem uma carga oposta, cargas opostas, né, elas se atraem. Quando elas possuem cargas que são iguais, elas se repelem. Mas nunca foi observado, né, uma massa positiva e negativa. Nós só observamos massas positivas e só há atração entre massas. Né? Essa é a segunda lei de Newton. Né? A segunda lei de Newton qual é? Lá da escolinha. Né, que eu falo sempre para os alunos. Lá na escolinha você aprende na segunda lei de Newton que se você aplica uma força sobre um objeto, né, ele vai realmente seguir a direção daquela força. Sim. Né? É aquela força igual a massa vezes a aceleração. Né? Isso. É aquela equação famosa de Newton. Só que essa massa, ela não segue a mesma direção da força. Se você empurrar essa massa, ela volta. Então ela quebra com o seu senso comum. Mas como assim? Como que você vai empurrar uma coisa e ela vai voltar? Né? Mas físicos nos Estados Unidos conseguiram provar que há sim a existência de massa negativa e que não fere ainda outras leis da física. Porque a relatividade também prevê a existência de uma massa negativa. Só que as propriedades de uma massa negativa são totalmente esquisitas. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. E qual a aplicação disso? A aplicação disso é entender como funciona, por exemplo, um buraco negro. Né? No buraco negro nós temos a sua evolução, como foi desde a sua estrela até formar o buraco negro, né? Que demora alguns milhares de anos. E quando se forma esse buraco negro, nós temos o problema da singularidade. Né? E não sabemos o que acontece lá dentro. Né? Muitas teorias, né? Aí já são teorias de conspiração.
né? O que estaria lá dentro? Né? Porque a massa ela não pode desaparecer. Massa é energia também. E está lá dentro do buraco negro. Né? Então, a possibilidade da existência de uma massa negativa dentro do buraco negro, né, é que os físicos vêm tentando trabalhar e tentando encontrar isso e fazer em laboratório. Você trabalhar isso em laboratório, massas negativas, e prever seu comportamento, né, você pode predizer também algum comportamento possível dentro do buraco negro. Muito interessante. E aí as inferências são feitas só em filmes de ficção científica, né? Então, enquanto se fala em massa negativa, desculpa, né, muitos ainda não conseguem entender o que isso significa. Sem dúvida. Né? Mas por mais que os físicos norte-americanos fizeram com átomos ainda, né, eles esfriaram átomos, né, átomos de rubídio, colocaram num lugarzinho bem pequeno, como se fosse uma panelinha pequenininha, com uma dimensão de 100 micrômetros, né, 100 micrômetros, e esfriaram com um laser. E deixaram esses átomos tão frios, né, que chega bem próximo de 0 Kelvin. Só que quando eles estão bem frios, eles possuem uma propriedade bem específica, que de acordo com a mecânica quântica, eles possuem propriedades de onda. E aí essas partículas são como ondas. Né? E aí esses físicos norte-americanos, né, com um outro conjunto de laser, né, fizeram um experimento e viram que quando você tenta empurrar esses átomos, eles voltam. É como se tivesse uma parede invisível fazendo com que eles não fossem para lá. Muito interessante. Então, muita coisa ainda vai ter que ser explorada nesse sentido para entender quais são as implicações de uma massa negativa em outras teorias, na mecânica quântica e outras coisas. E toda essa evolução da ciência deverá produzir muitas mudanças também na nossa sociedade. Muitas, porque novas propriedades, novas aplicações. E também, por exemplo, existem novos componentes que estão sendo produzidos a partir dessas experiências. Exatamente. Como é o caso do grafeno e outros componentes. Exatamente. Muito interessante. Quer dizer, a gente não tem realmente um ponto de chegada. Não temos. É importante que a ciência vá e caminhe mesmo nesse batidão aí, porque nós estamos vendo que ainda temos muito o que fazer. Claro. Todas essas pesquisas, essas explorações científicas vão trazer resultado tecnológico e vai trazer benefícios para a sociedade. Muito legal, muito bom. Bom, vamos lá, os últimos momentos de vida da sonda Cassini. Essa é a Cassini. A Cassini é uma sonda que foi enviada pela NASA e, logicamente, em parceria com outras agências espaciais da Itália, da Europa, né, e que está lá já há um bom tempo, se não me engano, desde 2005, e está fazendo todo o mapeamento de Saturno. Só que agora está chegando na fase final. Ela está entrando por dentro do anel, entrou dentro do anel de Saturno e está batendo as últimas fotos desse ano. Tá? Ela vai cair em Saturno ao redor de 20 de setembro ou 15 de setembro. Né? Mas dia, eu não sei se foi dia 29 ou dia 2, eu não me lembro, ela passou o momento mais próximo desde então, né, em Saturno. E está trazendo imagens ótimas e a NASA disponibilizou, então, imagens direto da Cassini, né, e colocou na rede. As imagens são lindas, como você pode ver. Muito bacana. Agora, por que a sonda Cassini em Saturno é importante para os cientistas? Primeiro, nós precisamos entender qual é a composição de Saturno. Composição do planeta. A composição do planeta é uma gigante gasosa. Né? E explorar melhor esses planetas como Júpiter, Saturno, né? E Marte, por exemplo. Né? Nós precisamos saber também como foi toda a evolução da formação do Sistema Solar. Por que a Terra é assim como é hoje? Porque Marte já foi, talvez, como a Terra e não é mais. Né? Sim. E por que Saturno tem todos aqueles anéis, todo aquele anel, e aquele anel existem propriedades químicas diferentes, tem materiais diferentes lá naquele anel. Então, a exploração de uma sonda é importante para analisar melhor como foi a formação desse planeta. Com certeza. Quando a gente, alguns sobrevoos que a gente faz nas viagens aéreas, a gente vê, às vezes, todas as nuvens, né, cobrindo toda a Terra. Né? E se a gente imaginar que a nuvem, na realidade, é água condensada, né? Quer dizer, então nós temos uma camada de água. Sim. E depois nós temos embaixo ainda um oceano. Isso. Quer dizer, como é que é a composição, assim como para nós é importante entender
a composição do nosso planeta, é também interessante compreender a composição, as propriedades de Saturno e talvez dos demais planetas futuramente. Né? E são planetas que são importantes até para a sobrevivência da própria Terra. Sim. Né? Eles sim. conseguem defender, né, de possíveis choques entre asteroides e meteoritos devido à sua forte gravidade. Né? Sim. Então, não está ali por acaso. Está ajudando bastante a Terra. Com né? certeza. E entender fenômenos como campo magnético em redor de Saturno, aqueles polos de forma hexagonal também, que até agora os cientistas não sabem explicar, né, de uma maneira que realmente seja que convença, né? Porque Sim. como você vê os polos são hexagonais. Né? Aí a gente não sabe explicar. Vai ser possível essa sonda, por exemplo, determinar ou enviar informações a respeito da composição, se existe terra, se existe água, além somente do gasoso. gás? Somente gasoso. Só gasoso. Só gasoso. Saturno é uma gigante gasosa. Interessante. Uma gigante gasosa. Muito interessante. Né? As imagens são lindas. Agora eles estão pensando em fazer atualizações nessa sonda para trazer imagens mais nítidas a respeito da superfície de Saturno. Muito legal. Mike, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez. Um ano depois, você repete aí o bom desempenho da primeira vez. Né? Oh, muito obrigado. E a gente espera até que em algum momento você possa estar mais na programação da emissora, sempre compartilhando com a população, né, com os nossos telespectadores, esses temas que são de relevância e que às vezes as pessoas não têm muito tempo para ler, mas para assistir televisão fica mais fácil. Fica mais fácil. E ainda mais quando traz, como você fez, traz algumas imagens que são interessantes a gente estar apresentando junto com a nossa conversa. Ótimo, perfeito. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. E você também tem uma ótima semana. Aproveite a sua vida, aproveite o seu trabalho, aproveite a sua semana. Na próxima nós nos encontraremos novamente aqui no programa Empreender Tecnologias. Até lá. Tchau.